A história das Copas do Mundo: paixão, glória e drama. A Copa do Mundo de futebol é mais do que um torneio. É um espetáculo que une nações, desperta paixões e escreve histórias inesquecíveis a cada 4 anos. Desde 1930, o planeta para assistir a esse show de talentos, lágrimas, redenções e momentos épicos. Vamos viajar no tempo e reviver cada uma delas. O início de um sonho, de 1930 a 1938. No coração do Uruguai, em 1930, nasceu a primeira Copa do Mundo. O futebol já era um fenômeno na Europa e na América do Sul, mas foi ali, no Estádio Centenário, que o Uruguai se sagrou o primeiro campeão, vencendo a Argentina por 4-2. Uma festa nacional que provou que o futebol era o esporte do povo. Em 1934, a Copa desembarcou na Itália, onde Mussolini usou o torneio como propaganda política. No campo, a Azzurra brilhou e conquistou seu primeiro título. 4 anos depois, em 1938, a Itália repetiu o feito e se tornou bicampeã, levando emoção e arte ao futebol antes que o mundo mergulhasse no caos da Segunda Guerra Mundial. O recomeço e o Maracanazo, de 1950 a 1958. Após 12 anos sem Copa devido à guerra, o futebol renasceu em 1950, no Brasil. O Maracanã lotado viu o sonho brasileiro virar pesadelo. O Uruguai venceu por 2-1, calando 200 mil torcedores. O Maracanazo se tornou um trauma nacional. Mas o mundo seguiu em frente, e a Hungria encantou em 1954 com o time de ouro de Puskás. Porém, foi a pragmática Alemanha Ocidental que virou o jogo contra os húngaros na final e conquistou seu primeiro título, no chamado Milagre de Berna. Em 1958, um garoto de 17 anos chamado Pelé surgiu para mudar a história. No frio da Suécia, ele encantou o mundo com dribles mágicos e gols inesquecíveis, ajudando o Brasil a conquistar seu primeiro título. O país que chorou em 1950 agora sorria com esperança. O reinado do Brasil e o futebol total, de 1962 a 1978. O Brasil consolidou seu domínio em 1962, no Chile, mesmo com Pelé lesionado. Garrincha assumiu o protagonismo e levou a seleção ao bicampeonato. Já em 1966, na Inglaterra, os donos da casa levantaram a taça com um time liderado por Bob Carlton e Geo Fuste, autor do único hat-trick em uma final de Copa. Mas em 1970, no México, o Brasil teve sua consagração definitiva. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Gerson formaram uma equipe inesquecível, e a vitória por 4-1 sobre a Itália na final deu ao Brasil sua terceira estrela. O mundo inteiro aplaudiu aquele time mágico. A década de 70 trouxe inovações com o futebol total da Holanda. Em 1974, Johan Cruyff revolucionou o jogo, mas a Alemanha de Beckenbauer foi mais eficiente e levou a taça em casa. Em 1978, a Argentina conquistou sua primeira Copa, com Kempes brilhando e uma atmosfera carregada pela ditadura militar no país. Os anos de ouro de Itália, Alemanha e Maradona, de 1982 a 1994. A Copa de 1982, na Espanha, é lembrada pelo futebol arte do Brasil de Zico, Sócrates e Falcão. Mas a Itália de Paolo Rossi foi implacável e levou o tri. Em 1986, a história pertencia a um homem, Diego Maradona. Com sua mão de Deus e o gol mais espetacular das Copas, o camisa 10 argentino encantou e levou a Argentina ao bicampeonato. A Alemanha voltou a brilhar em 1990, vencendo a Argentina na final e vingando a derrota de 1986. Já em 1994, nos Estados Unidos, a emoção se misturou à tensão. O Brasil, liderado por Romário e Bebeto, venceu a Itália nos pênaltis, com Roberto Baggio chutando para fora. O tetra era nosso. Os Galácticos, o Pentea era Messi x Cristiano, de 1998 a 2022. Em 1998, a França viveu seu momento de glória em casa. Zidane comandou uma goleada de 3-0 sobre o Brasil na final. Mas em 2002, Ronaldo Fenômeno exorcizou os fantasmas de 1998 e levou o Brasil ao pentacampeonato. 2 gols na final contra a Alemanha selaram a redenção do craque e a glória da seleção. Depois disso, a Copa se tornou cada vez mais imprevisível. Em 2006, a Itália voltou a brilhar, vencendo nos pênaltis contra a França, em uma final marcada pela cabeçada de Zidane em Materazzi. Já em 2010, foi a vez da Espanha dominar o mundo, com seu tic-tac envolvente. O gol de Iniesta deu o título inédito à Fúria. O Brasil recebeu a Copa em 2014, mas sofreu sua maior tragédia esportiva, o inesquecível 7-1 contra a Alemanha. Na final, os alemães venceram a Argentina com um gol de Götze na prorrogação.
A Copa de 2018 viu a França brilhar novamente, com um time jovem e talentoso liderado por Mbappé. Mas foi em 2022 que o futebol viveu uma de suas mais belas histórias. Lionel Messi, aos 35 anos, brilhou no Catar e conduziu a Argentina ao tricampeonato em uma final épica contra a França. O futebol, como sempre, nos deu um espetáculo inesquecível.